Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia. Está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje teremos um bate-papo com Sirmar Antunes. Sirmar Antunes, acertei, Sirmar? Acertou, certinho. Sirmar, diferente de outros entrevistados aí, né? O Sirmar Antunes dispensa aí apresentações pelo seu legado aí de mais de 40 anos aí, dedicado ao cinema e à dramaturgia. E junto comigo aí nós vamos fazer esse bate-papo com Cássio Tambor. E aí, Cássio? Tudo bom? Tudo Boa bom? Noite. Uhum. Boa noite. Vamos então seguir o nosso bate-papo aqui com o Sirmar. E eu gostaria de, Sirmar, primeiro te agradecer por ter aceito esse convite. E eu gostaria de começar te perguntando aí como é que foi a tua experiência assim, em relação à música, né, no sentido mais da tua arte, do teu fazer, do teu ofício, das tuas relações com a música durante esse teu percurso aí de existência, assim, como que ela foi se dando? Bom, primeiramente, boa noite, Pedro, boa noite aos teus ouvintes, boa noite, Cássio. É um prazer realmente estar aqui, de dividir esses saberes entre a gente e que ele vá mais longe. Eu acho que é o seguinte, eu tenho uma pequena frustração, duas pequenas frustrações. Eu não sei batucar na mesa uma rodinha de samba e não canto nada. Então, quer dizer, a música em si, eu gostaria de entrar muito mais. Só que a música faz parte da minha vida, a música cênica, ou seja, fiz muito espetáculo que tinha música. Fiz muito espetáculo, consegui cantar em cena na peça Calabar, em 1983, dirigida pelo Gilmar Messias, em que o personagem se apresentava, todos os personagens se apresentavam cantando um forró. E aí não era como que se fala? Não era música pronta, era música feita pra peça. Feita pra peça. Tu cantava ao vivo mesmo. Chico Buarque de Holanda, cara. Já começou. O meu nome é Henrique Dias, eu sou capitão do mato, toco fogo nos quilombos, pra catar preto e mulato, tem uma alma tão branca que já ficou transparente. O meu nome é Henrique Dias, eu sou capitão do mato, toco fogo nos quilombos, pra catar preto e mulato, tenho prata, patrimônio patente, eu tenho uma alma tão branca que já ficou transparente. Quer dizer, Henrique Dias era um dos personagens, e o outro personagem, que era o índio, Felipe Camarão. É só chegar na Independência e encontra os dois ali. Felipe Camarão e Henrique Dias. Era uma peça Calabar, Elogio da Traição, foi escrita, estreou em 72, mas a montagem gaúcha foi em 83, dirigida pelo Gilmar Messias. Mas aí vocês viram que eu não canto nada. Foi só você canta bem. Uma lembrança de Ele é modesto, né? Uma lembrancinha. Mas as peças, eu fiz muita peça Calabar, depois fiz outras peças, filmes, toda a musicalidade do teatro, muitos teatro musical. Dirigi, trabalhei com o Pedro Almeida, vamos chegar lá depois, cenicamente, os cantores, e foi muito interessante. Então, a minha coisa da música, ela vem de muito tempo. E essa tua... Agora entrando um pouquinho, Sirmar, na questão assim dos saberes, digamos assim, necessários. Tu apontou que a música, ela, de uma certa forma, ela faz parte, não profissionalmente, sim. Né? Que nem o Pedro, que depois nós iremos conversar, que foi um grande amigo seu, e o Cássio está com essas obras aí do Pedro Homero, que foi deixada para ele. E eu queria conversar contigo e quais saberes que é necessário para um artista negro hoje, assim, nesse mundo complexo que é essa nossa sociedade. Bom, primeiro, pegando o artista negro, o ator negro, né? Mas podemos pensar de uma maneira geral, assim. De uma maneira geral. Para o artista cênico, ele tem que ter uma formação. Ou ela vem do próprio teatro, do fazer mesmo, que é o meu caso, ou ele vai para algum curso profissionalizante e tal,
ou universidade. A minha formação não é acadêmica. Eu vim do teatro amador e teatro de rua, e comecei a fazer teatro, um dia me percebi fazendo teatro profissional e segui em frente. Então, mas eu digo que conhecimento é de suma importância. E nós, negros, precisamos ter um conhecimento muito grande sobre a nossa própria história. Porque ela está intrínseca dentro do fazer teatral. Por quê? Porque muitas vezes pegamos os escritores, os autores, nem todos, obviamente, mas que muitas vezes escrevem e ainda com um pensamento um tanto quanto arcaico. Colonial. E nós temos que estar sempre alertas. Isso no seu trabalho é uma marca sua também, alertar o diretor para... Exato. Por exemplo, se a gente pensar numa coisa que já transcende o teatro e vai para um número maior de espectadores, que é a televisão. Nos anos 30, 40, começou o teatro negro, com o Abdias Nascimento, posteriormente outros diretores. Aqui em Porto Alegre teve teatro negro muitos anos depois, nos anos 80 a gente retomou, já chego lá. A televisão, por exemplo, o negro sempre foi o homem negro sempre fez papéis subalternos, oriundos ainda da tempos coloniais e tal, que era abrir porta, fechar porta, e dirigir, que era o cocheiro e dirigir carro. A mulher negra dava papéis também subalternos, de servir o cafezinho e tal, doméstica. A minha mãe foi doméstica, eu tenho o maior orgulho disso. E aí, então, quando uma emissora de televisão faz uma novela, cria uma novela, em que a personagem principal é uma empregada doméstica, por que não dá para uma atriz negra que já tem experiência muito grande de fazer isso? Não deram. Aí cria uma outra novela em que o segundo papel, tirando o casal do herói e da mocinha, o principal papel de coadjuvante era o motorista. Por que não dá para um ator negro? Que os negros sempre fizeram isso, se dirigir carro, cocheiro. Não deram. Quer dizer, então, isso a gente tem que estar sempre prestando atenção. Isso é fundamental, o ator negro ter essa trajetória... De ter essa percepção de, se for uma obra fechada, que no caso é um filme, um filme ou uma peça de teatro, ele pode dialogar com o diretor e tal. Mas quando é uma obra aberta, é novela, é meio complicado. Não tem que discutir. Não tem que discutir, tem que fazer ou abrir mão, mas é difícil. Eu vejo muitos atores que às vezes fazem papéis subalternos e aí o pessoal a gente fala assim, pois mas tá fazendo, peraí, tá na pele dele para saber se ele tá querendo trabalhar ou não. Tá precisando trabalhar. E aí não interessa. A gente pega o que tem. Para sobreviver. Exato. Isso aí é assim que acontece. Então, eu acho que o saber, a importância do conhecimento, da escola, nós temos hoje em dia uma ferramenta nas mãos que no meu tempo de guri não tinha de adolescente, quando eu comecei a fazer teatro, que é o computador. A gente pode viver dos feitos da vida, mas procura ler um livro, tá na mão, em casa, tomando café, comendo uma fatia de pão, lendo um livro, pesquisar sobre a história. Tem muita coisa que é falsa na internet. Mas tem muita coisa. Mas tem uma coisa para enriquecer. Tem enriquecer. Então, eu procuro fazer isso, porque no meu tempo de guri, ou de adolescente, ou de início de carreira, eu vinha do bairro Medianeira, ali perto do falecido Olímpico, bem pertinho do falecido Olímpico que eu morava. Trabalhei, inclusive, no Olímpico. Vinha para a biblioteca pública para ler livros. Um pouco porque a escola exigia, e outro tanto porque eu queria saber mais coisas. E principalmente o que dizia respeito a nós negros, só que os livros não mostravam. Eu fui saber bem depois, pesquisando livros, conhecendo Pedro Homero, Oliveira Silveira, esses ícones que aí me ensinou muita coisa que me deram um toque de livros e tal. Então isso aí que foi. Mas falando em colégio, em aprendizado, foi no colégio que eu tive a minha primeira experiência de fazer teatrinho. O teatrinho do colégio. E foi um pouquinho antes disso. Eu vou falar do teatro. Eu fazia teatro num grupinho dentro do colégio. E aí comecei ali a me dar muito bem, porque eu era um tipo de
Hoje as professoras falam que, os educadores falam que é crianças hiperativas. Não, talvez fosse isso. Então o teatro eu me encontrei e aí consegui desenvolver muita coisa que eu ouvia nas novelas de rádio. Isso daí é um ponto que nós vamos conversar depois aí no segundo bloco aí, queria que o senhor desenvolvesse essa experiência como ouvinte de rádio. Então vamos ouvir agora Priscila, Cássio, do CD O Assunto é Violão, de Pedro Alvero. Grande CD, que vai estar disponível aí no link quando o programa aqui do Músicas do Mundo for pro canal do YouTube na internet. Então vamos ouvir então Priscila. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui nesse segundo bloco do programa com Cirmara Antunes. Cirmara, eu queria que tu falasse um pouco, a gente estava terminando aí o bloco anterior, queria que tu comentasse um pouco dessa tua relação com a rádio, como que foi o Cirmara ouvinte de rádio, desde a infância. E até podemos ali pensar um pouquinho mais na atualidade também, se a rádio ainda continua te satisfazendo, ou já foi melhor? Olha, a rádio, eu tenho, para mim, o rádio tem uma importância muito grande. Eu talvez tenha nascido dentro de mim, o ator, ouvindo rádio novela. Minha mãe, minha avó, minhas tias ouviam novela e tal.
eu, minhas irmãs e meus primos eram convidados a ir pra rua brincar ou ficar quietinho. Para não atrapalhar a novela, porque as novelas de rádio tinham um público tremendo no Brasil inteiro. Tanto que boa parte dos radioatores foram para a televisão quando foi criada a televisão. E não terminou a rádio. A rádio veio terminar pouco depois, por conta, talvez, da publicidade e tudo mais. Mas eu acho que até hoje a rádio tem uma importância tremenda. Depois eu conto por que eu acho que tem uma importância tremenda. Aí eu via aquelas novelas de rádio, quietinho e tal, e gostava, e achava interessante a gente ficar imaginando o que está acontecendo, o barulho e tal, e tal, e tal. E aí, talvez tenha sido meu primeiro público, a minha avó, que depois de terminar a novela, comecei eu a imitar os personagens do que eu ouvia. Devia ser o maior barato pra avó. E a minha avó eu curtia. Era a continuação da... e a minha avó curtia, e aí sempre me dava um agrado e tal. Eu disse assim, hoje eu reconheço meus primeiros cachês. E aí, então é o seguinte, eu tenho uma ligação muito grande com a rádio. Um dia, trabalhando com um dos grandes atores do Rio Grande do Sul, ator de teatro, Dani Gris, eu falei para ele que eu via uma determinada novela e tal, que Meu Pai, Qual o Caminho Certo? Talvez uma das últimas novelas de rádio, acho que foi da Gaúcha. Me parece que foi da Gaúcha. E aí o Dani disse assim, vamos nos encontrar no Twin amanhã que eu vou te mostrar um negócio. No outro dia ele trouxe um papel de um capítulo da novela. Ele é que fazia o galã. O rapaz era um jovem rebelde e tal. E eu e minha irmã imaginávamos aquele cara com a cara de Ivan Lins. Agudo e tal, tipo assim. E era o Dani Gris, não tinha nada a ver. E vim trabalhar com ele, quer dizer. O rádio cria essa imaginação, né? E hoje eu resido na casa do artista grandense com um grande diretor de rádio teatro, que é o Wilson Roberto Gomes, que mora lá. Quer dizer, então é uma coisa... E até eu esqueci de dizer, no nosso próximo encontro eu te trago um livro escrito pelo Wilson e pela Carla Menegas, contando a história da Casa do Artista e parte da novela de rádio. Tem um CD, acompanha um CD com alguns capítulos de novela de rádio feito agora. Feito agora pelos pessoal. Que tá ainda na... Não, é ele e mais alguns amigos que vieram daquela época que fizeram. Então eu acho que o rádio para mim é muito importante. Eu assisto, obviamente, como eu gosto de futebol, e seja que jogo for, de quem for, em que canal for, se eu estiver ouvindo, estiver sendo transmitido, eu baixo tiro o volume da TV e escuto o rádio. A emoção do rádio é diferente. A emoção do rádio. E o rádio te leva... Tu tá trabalhando em qualquer lugar. Pedreiro tá fazendo a obra, tá escutando rádio. Tá escutando notícias, tá escutando música. Então o rádio não morreu e não vai morrer. É muito importante isso. Não pode morrer. O rádio pode um dia fazer em outras mídias, outras formas de comunicação. As novelas tu vai ter num pendrive, tu olha assim pequenininho, no relógio, mas o rádio é o rádio. Eu tenho um carinho muito grande pelo rádio. E tinha até pouco tempo uma aversão ao microfone. Por quê? Porque quando tu grava uma câmera de televisão de entrevista e tal, tu dá entrevista e tudo mais tranquilo, não tem problema. Se é para falar ao vivo, se é para falar no microfone, mas o rádio me apavorava. Por quê? O que as pessoas estão pensando do que eu estou dizendo? Porque ali, tu te vê se fosse televisão, tu te vê no monitor, fica sabendo como é que eu estou, como é que eu estou agora. Quer dizer, o que aquela pigarro as pessoas vão achar? Quer dizer, então, eu não posso errar o português, não posso errar a forma de falar, minha prosódia e tudo mais. Então o microfone me apavorava. Hoje, o microfone e eu nascemos um pro outro. Bora! Interessante isso aí. Muito, muito bom, Silmara, tu falar do rádio, e a gente quer um programa de rádio dentro da universidade, que tem canal no YouTube, e nós percebemos o quanto isso é importante ainda, continuar com certeza. Né, com esse legado de rádio, de uma rádio, digamos assim, crítica, né, de uma rádio que pensa e valoriza as experiências dos nossos
dos nossos artistas aqui de Porto Alegre. Vamos escutar então a faixa Eu Chego Lá, do Pedro Homero, Cássio. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade, e continuamos nosso bate-papo aqui no terceiro bloco do programa, com o Cássio agora participando com a gente aí junto nesse bate-papo com o Sirmar Antunes. Eu vou começar, Cássio, dando um pontapé pro inicial aí, que é... Queria que o Sirmar Antunes, né, que foi amigo aí do Pedro Homero, contasse um pouco de qual a importância que o Pedro tem para a história da arte no Rio Grande do Sul, né? E como ele vê, assim, esse legado aí, Oliveira Silveira, Pedro Homero,
junto nessa nova, podemos pensar assim, numa nova história da arte no Rio Grande do Sul, junto com a sua participação aí na dramaturgia. Ou seja, essa geração aí que trabalhou bastante em 80, como foi? Olha, o Pedro Homero era um músico, tá? Um violonista e cavaquinista. Cavaquinho também. E flautista. Nossa. Então, ele fazia arranjo de música. Ele dizia assim, palavras dele, sou violonista, carnavalesco, violonista, ex-carteiro, era aposentado dos Correios, carteiro, violonista, cavaquinista, flautista e arranjador. Também de encrenca. Porque ele é muito bravo. Muito bravo, porque na verdade ele tinha uma coisa muito interessante que ele dizia assim, não gosto de padre. Padre tem uma história que para mim não... Mas ele queria dizer, não gosto de padre, não gosto da igreja. A força que a igreja teve, podendo fazer muito mais pelos índios e pelos negros, foi mais pro lado do poder. Até hoje, a igreja está onde está o poder. Não está onde está o povo, não. Você vê agora com algumas ideias mais diferentes, algumas pessoas com uma cabeça um pouco mais avançada, teve, mas a grande maioria está onde está não está onde está o povo. Que seria a ideia. Tá? Então o Pedro tinha essas coisas. Mas o Pedro Homero era um cara que tinha uma sensibilidade muito grande. Não só como músico, mas como artista. E tinha uma consciência. Na verdade, ele era um pequeno dicionário de Yorubá ambulante. Só que não passava ninguém. Passava dentro do papo assim, uma coisinha e outra. Era um cara que conhecia muito profundamente a religiosidade. Que veio de família, que veio assim de conhecimento das galera, da família e tal. Então tinham palavras de origem urubá que às vezes a gente, só quem é da religiosidade é que sabe, mas que a gente usa no dia a dia. Um montão de coisa. Então ele tinha essa facilidade de aglutinar, de unir pessoas. Tanto que ele que veio me buscar para fazer o Afro-Latino, com ele espetáculo, ele queria um cara de cena para dirigir cenicamente o espetáculo, e ele fazia só parte da música e tal. Foi bem interessante. Então eu tenho pelo Pedro Homero um carinho, uma saudade muito grande. A gente conviveu um bom tempo junto de estar ainda, de sair dos ensaios e tal, e ir para a mesa do bar e continuar o ensaio na mesa do bar. Isso aí não tem... Ia para além do simplesmente profissional. Não, vai além. E a gente tinha uma afinidade muito grande. Uma afinidade. Ele era um cara que pegava o violão e, de repente, ele está fazendo dedilhando, você não conhece a música. Não, estou fazendo para ti agora. Nossa. É isso, seguinte. Então tinha essas coisas. Então eu tenho um carinho muito grande. E por a gente ter convido no tempo do Afro-Latino, a gente se montou em 84 o Afro-Latino. Aí estaremos na Academia de Samba Praiana. Aí fizemos alguns espetáculos, alguns teatros e tal, viajando pelo interior. Em 88, na comemoração do centenário da abolição, a gente remontou o espetáculo para questionar as comemorações. A gente remontou o espetáculo em 88. E aí, conversando com o Cássio, ele me mostra umas coisinhas, eu acho que, caramba, tá tudo aqui, os textos que eu batia numa maquininha portátil lá, quer dizer, me emocionei na casa dele lá, que ele me mostrou aquele material. Quer dizer, isso é histórico, cara. Histórico. Isso era para se iniciar nos Estados Unidos, isso está no Museu Afro-Americano, com certeza. História do Negro. Agora tem um museu que o Tarcísio queria criar, e agora parece que está lá na Câmara. Vai ter um Museu do Negro e tal. E aí, acho que tem alguns fotógrafos que se reuniram. Tem uma exposição, tem que ver, vai agora até o dia 30, parece. Lá na Câmara Municipal. São 5 ou 6 fotógrafos negros. Fizeram fotos da negritude e tal. E está lá exposto. E cada um vai doar uma das fotos para o Museu do Negro, tal, que já agora está instituído, foi autorizado agora. Então o Tarcísio morreu ano passado e não... Esse ano? Ano passado. Ano passado, e não, era projeto dele? Ele queria fazer o Museu do Negro e tal. Então, quer dizer... Então, o Pedro era um cara de estar no museu. De ter um disco assim... A exemplo do Oliveira, que tem
um livro com toda a sua obra, pelo menos um CD com a obra dele, um CD, ou um audiovisual, sabe? Para as pessoas saberem, as próximas gerações, saber, porque o Pedro não tinha filhos, me parece, né? Não. Então, quer dizer, os familiares, a esposa dele, acho que já faleceu também. Claro. Então, quer dizer, tem que ter o Lalau, que era o Adair Antunes, que era o parceiro dele, ele tem uma poesia do Oliveira, várias poesias do Oliveira estão no nosso show, musicado pelo Pedro e Adair Antunes. Uma delas é Terra de Negros, que é linda, e foi musicada pelo Pedro e pelo Adair Antunes. Quer dizer, essa dupla, e outra coisa, tem outra parceria, que é as pinturas as poesias do Pedro com do Oliveira Oliveira. Silveira. O Pedro pinta o orixá e o Oliveira Silveira faz a poesia. Na verdade foi assim, o Oliveira já tinha as poesias prontas. O Pedro criou os orixás e fizeram a exposição. Legal. E aí tem um livro. Sim, tem um livro, sim. Tenho uma curiosidade em saber, seu Silmar, que tenho lá, não é do meu tempo, mal ouvi falar, mas eu tenho o grupo de samba Caçambão. Que ele fazia parte. Ele fazia parte, não. Que ele Uma época um black desse exatamente. Mas aí eu queria saber, que eu tenho umas fotos lá de um grupo, eles tudo de branco, e tem uma mulher também, nova, eu não sei o nome daquela mulher, estou procurando. O dia que o senhor vê a foto, de repente o senhor vai me dizer. Mas esse grupo de Caçambão, pelo jeito que é a foto, esses shows que eles faziam geralmente era ali no Satélite Multidão e principalmente no Floresta Aurora? Não, eu acho que eu até creio que fizeram nessa época, mas eu acho que eles tinham um bar, eu acho que tinha um bar que tinha esse nome. Ou era um bar que eles faziam, eram músicos, não sei nem se gravaram o disco, mas eles eram um grupo musical muito interessante nos anos 70, 80, 70, eu acho. 70, eu acho. A época do Black Power, até os Black Power, calça boca de sino. Saltão desse tamanho. E aí ali, a canção Califórnia também que está no disco. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho ali também. Porque, na verdade, eu não sei qual Califórnia, escreveram uma música chamada Afro-Latino. E a Maria Luísa Benites, cantora, que trabalhava, e até hoje trabalha na Rádio Guaíba, trabalhava com a Adair Antunes, no Lalau, e eles convidaram ela para defender a música. E então ela deve ter dado naquela época, acho que era 12 ou 14 músicas que ia pro disco. Então ela foi selecionada e foi pro disco.
que só ia as 12 melhores. Que são mais de 50. Não, aquele disco é interessante. Sou pelo duro, gaúcho lá da fronteira. Tenho medo de açoiteira. Fui criado meio guacho, montando em pelo, cabresteando a mala cara. É coisa que não se fala, mas são lembranças de piar. Hoje a cidade me tornou alienado, me sinto bem humaniado dentro de uma calça ali. Meu velho rancho com cozinha em separado e um matinho ao lado que eu tinha medo de ir. Tudo cambiado por um jota caminguado, com latrina bem juntinho do quartinho de dormir. Leite no saco e costela com carimbo. De manhã compro de um gringo que fala que nem mascate. Até a tricota que me escondia do frio eu troquei por um abrigo que não me abriga de nada. Da minha blusa tá escrito S.A., pois na boutique não há roupa falando dos bagos. É tudo moda que nossa cultura fere, mas que um pelo duro adere, sem sentir que tá matando. Todo um passado que precisa estar presente no canto da nossa gente, na pilcha de cada um. Eu sou gaúcho, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Eu sou gaúcho, por incrível que pareça. Gaúcho, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Eu sou gaúcho, por incrível que pareça. Gaúcho, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Eu sou gaúcho, por incrível Daí que pareça. foi que depois ele criou um espetáculo depois foi uma glória para os caras que entraram na Califórnia, que só tinha naquela Que era uma época. coisa fechada. Só tinha, acho que talvez a Loma de negros, a Loma e o César Passarinho. De negros influentes dentro da Califórnia. Então entrou o Pedro Homero e o Adair Antunes, e uma bugra, que é a Maria Luísa Benites, que é comadre do Pedro Homero. O Pedro Homero é padrinho do filho dela, hoje já é adulto. O Pedro Homero também montou o grupo Frente Negra de Artes Plásticas. Sim, ele era um artista plástico muito interessante. Trabalhava com porongos e tal. Isso, ganhou um prêmio também na Europa. Exato. Ganhou cartão postal. Exato. O grupo era composto por Pedro Homero, Pelópez Tobano, Américo de Souza, Tânia Souza e Silvia Vitória. Silvia Vitória, que é de Dom professora. São Paulo, São Leopoldo, acho. Isso, faleceu também. E outra, só para terminar, quando a dona Ivete do Carmo, esposa de Pedro Homero,
estava já para falecer, um ano antes me chamou e pediu para mim cuidar do acervo, eu procurei diversas pessoas que eram formadoras de opiniões. Uma delas era o senhor, as outras eram pessoas que faziam parte da Frente Negra de Artes Plásticas, e comentei que esse acervo estava comigo desde aquela época. Verdade isso ou não? Verdade. E eu disse, tenha muito cuidado para onde tu vai levar esse acervo. Porque isso aí é uma relíquia. Uma relíquia, um documento histórico. É um documento histórico. Então, aí, eu gosto muito desse menino aqui. Adoro esse menino. E aí, eu disse assim, até me emociono, porque lembro do carinho que o Pedro tinha por ti. Muito. Por isso que ele deixou contigo. E a Dona Ivete também deixou. Então, quer dizer, eu acho que tu é o cara de eu chamo quase de guardião. Tu é o guardião. Pode contar comigo que vamos junto nessa empreitada aí. Então fechamos esse último bloco do programa aqui. Gostaria de agradecer a Silmar Antunes e queria que tu deixasse, Silmar, o teu contato, onde as pessoas podem te encontrar para enfim, trocar um bate-papo, uma conversa. E aí, como que estão teus projetos aí pra gente encerrar esses minutinhos aí do programa? Primeiramente, valeu, agradecer essa participação riquíssima para mim, como informação também, e como formação. Deixar assim que eu estou participando estou com um filme chamado A Cabeça com o Mercino Saraiva, e que tem 15 indicações do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Uau! Que eu tô, uma das indicações do filme é ator coadjuvante. Quer dizer, porque muita gente, muitos filmes, mas pelo menos a gente tá lá e os grandes academia tá vendo teu nome. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, é só me achar no Facebook, ou até pegar o meu WhatsApp, que é 993 26 9470. Entrar em contato, que é o meu telefone, meu celular, que a gente tá aí para fazer uns recitais, bater um papo. Ser forte, aguerrido e bravo, povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo. Lanceiro, negro lanceiro, demarcador de fronteira, tempo de pinto bandeira, guerreiro negro de cá e lá das bandas do prata, soldado negro imperial, lanceiro negro farrapo, negro em piquete chimango e em piquete maragato, irmão guerreiro de ontem, hoje e sempre. Aqui te exalto na poesia de Oliveira Silveira. Então tá, muito obrigado então ao Silmar Antunes, agradeço também ao Cássio Tambor aí pela presença, né, e gostaria de agradecer também ao Fogassi aí na técnica. Esse então foi o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, que hoje fica por aqui. Eu sou Pedro Acosta e o programa tem a produção do Grupo de Estudos Etnomus URGS. Até segunda que vem, às 20h30, na Rádio da Universidade. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.